Olá, pessoal. Muito bom dia para vocês, uma ótima semana. A prospecção dessa semana é a gente trazer hoje um debate muito apurado, muito polêmico, envolvendo a questão da transfusão sanguínea, né, em determinadas regiões, da possibilidade ou não disso, fazer o link entre o direito constitucional envolvendo esse tema polêmico e o direito penal, bem como traçar também algumas considerações a respeito do casamento cigano com pessoas menores de idade, em especial, porque aí o relevo penal ele se torna ainda mais aguçado, aquelas menores de 14 anos. Como deve o direito se comportar nesses casos em especial? Reitero que na próxima aula, na quarta-feira, vou tirar dúvidas a respeito dessas considerações que trouxe hoje, as considerações que trouxe também na semana passada, e a gente vai encerrar os delitos contra o patrimônio sem maiores problemas. Bem, doutores, em relação à questão envolvendo, né, a transfusão sanguínea, nós sabemos que existe uma polêmica em volta de determinada religião que entende a prática da transfusão sanguínea como sendo algo defeso, quer dizer, como sendo algo vedado, em que os fiéis dessa determinada religião não devem se submeter, ainda que com indicação médica, à procedência, ao procedimento, da transfusão sanguínea, porque isso aí, em determinadas culturas, em determinadas religiões, é entendido sobremaneira como algo impuro, como algo que vai mesclar, que vai afrontar o sujeito espiritualmente. Temos que fazer aqui a ressalva de que, independentemente, né, dos tratamentos indicados, da transfusão sanguínea, nós sabemos que essas religiões hoje elas trazem para nós uma série de tratamentos paralelos, de tratamentos alternativos que permitiriam amparar a saúde, né, do sujeito por vias alternativas que não a transfusão sanguínea. Nesse ponto, eu gostaria de destacar aos doutores e doutoras que não haveria ali nenhum conflito aparente de normas ou nenhum conflito aparente ainda que de princípios. Vamos fazer uma análise bem lenta a respeito dessa suposta problemática. Vejamos, determinado sujeito ele sofre ele sofre um acidente e chega ao hospital para ter ali amparo, para ter resguardo à sua integridade física, para se recuperar desse determinado acidente. Se, por hipótese, esse indivíduo ele professa a fé, e a fé que ele professa, a religião que ele exerce, obsta, quer dizer, essa religião não autoriza a transfusão sanguínea, e nós temos ali um outro procedimento, nós temos ali um outro tratamento que é da mesma eficácia, que é da mesma eficiência, que vai trazer o mesmo resultado no mesmo tempo da transfusão sanguínea, nós não teríamos ali um problema. Nós teríamos ali uma mera opção. Tá? Então, veja, se o indivíduo ele sofre um acidente e ele chega ao hospital para ser socorrido, e nós temos dois tratamentos possíveis. Nós temos a transfusão sanguínea e nós temos um outro tratamento que não a transfusão sanguínea, ou seja, um tratamento alternativo que confere proteção, que confere resultado à saúde desse sujeito de forma idêntica, da mesma forma que a transfusão sanguínea socorreria esse sujeito. Então, nesse caso, nós não temos um problema. Nós temos, sim, uma mera opção. Ora, eu professo determinada fé e eu opto, nesse momento, pela escolha daquele tratamento que não faz uso da transfusão sanguínea, daquele tratamento que não envolve a transfusão sanguínea. Nós temos que entender, quando a gente fala de preceitos religiosos, eu mencionei com vocês na última aula, salvo melhor juízo, a questão da clitorectomia. Eu lembro que até agarrei lá na verbalização do termo, foi
de sobremaneira engraçado, mas a clitorectomia ela tem uma peculiaridade muito grande quando comparada não só à ideia do prazer sexual. Veja, para quem não se lembra ou para quem ainda não sabe o que é, a clitorectomia é o procedimento da extração do clitóris dos recém-nascidos do sexo feminino em determinadas comunidades. Isso é feito para reduzir ou para impossibilitar futuramente o prazer sexual nas mulheres e, 99% das vezes, tem justificativa religiosa, quer dizer, um procedimento religioso. O que aqui nós perguntamos é o seguinte: esse procedimento, ou possivelmente uma intervenção internacional acerca da prática da clitorectomia durante ou por determinadas comunidades, é possível se falar em intervenção internacional? Nós entramos aí no cerne da nossa aula de hoje, nesses dois blocos, que vai ser a diferenciação entre relativismo e universalismo cultural. Vai ser a diferença entre relativismo e universalismo cultural. Doutores e doutoras, nesse aspecto, eu gostaria de falar com vocês a princípio da estigmatização derivada da negativa a determinado procedimento, ou ainda, como no caso da transfusão de sangue, do aceite a determinado procedimento. Vejamos, doutores e doutoras, que nós temos aqui um aparente conflito de normas. Um minutinho. Nós temos um aparente conflito de direitos fundamentais. Vejam os doutores e as doutoras que nós estamos dizendo aqui respeito à liberdade de religião. Está lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição, perdão, inciso 7º. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa, perdão, inciso 6º, a inviolabilidade de liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Nós temos aqui um conflito aparente entre a liberdade religiosa, perdão pelo bug aí, na identificação do dispositivo legal, mas nós temos aí um conflito entre o princípio da liberdade religiosa, entre o direito da liberdade religiosa, tá? E a necessidade de proteção à saúde do indivíduo, aparentemente. Nesse aspecto, antes da gente entrar efetivamente na questão da transfusão sanguínea e, posteriormente, no casamento cigano com pessoas menores de idade, em especial ali as pessoas menores de 14 anos, que aí o relevo penal ele se torna mais aguçado, nós precisamos fazer uma análise aqui da ideia da estigmatização derivada do acolhimento de determinado procedimento ou da negativa de submissão a ele. O que é estigmatização? Estigmatização é tornar presumida a incompatibilidade de determinado sujeito a determinado grupo. Vejamos, se, por exemplo, a comunidade internacional resolve atuar e obstar a prática da clitorectomia em determinada criança do sexo feminino, nascida em determinada comunidade, em que essa prática é vinculada aos dogmas religiosos, veja que essa criança, além da questão relativa, além de fato ter sido a sua dignidade sexual tutelada, quer dizer, protegida, essa criança necessariamente, se a comunidade internacional resolveu intervir, essa criança necessariamente ela tem que ser retirada dessa comunidade e levada a outra. Eis que, se de fato essa criança prospera, se de fato essa criança continua a conviver no seio dessa comunidade, o ato de não ter sido essa criança submetida ao procedimento de clitorectomia, isso leva à estigmatização dessa criança, quer dizer, essa comunidade não vai entender essa criança como sendo parte dela.
E isso tem consequência, isso tem uma consequência social na vida dessa criança muito grande. Quer dizer, essa criança vai ser excluída do seio social dessa comunidade. A família dessa criança vai ser excluída do seio social dessa comunidade. Então, veja que o debate de universalismo e relativismo cultural, ele passa não por uma noção simplista de intervenção da comunidade internacional a respeito aí da clitorectomia, por exemplo. A comunidade internacional, por mais repugnante que seja a ideia da extração do clitóris de crianças nascidas do sexo feminino, por mais, além de repugnante, machista que seja, porque a ideia religiosa traz a concepção de que a mulher não pode ou não deve ter prazer sexual na vida adulta. Então, por mais que isso seja repugnante, por mais que isso seja machista, nós não podemos entender, doutores e doutoras, que a comunidade internacional pode, de forma simplista, intervir imediatamente face a essas comunidades. Por que não pode intervir? Como que isso funciona? Bem, a dinâmica internacional ela é demasiadamente detalhada dentro dos procedimentos de intervenção previstos em direito internacional. Teríamos aí possibilidade de sanção econômica, de sanção mercadológica, temos aí a questão de advertência, enfim, temos alguns pressupostos internacionais que podem sim incidir, mas que aqui não é o objeto inaugural ou principal da nossa aula. Por quê? Nós temos que entender, na verdade, a nossa aula como a noção ou como os fatores culturais influenciam na aplicação ou não do direito. Eu fui convidado para dar uma palestra essa semana a respeito justamente do casamento cigano, que vai ser pauta lá no meio do nosso segundo bloco. Vou avisar os doutores e doutoras, caso realmente essa palestra venha a ocorrer, para aqueles que tenham interesse em acompanhar, vai ser um prazer. Então, nós temos que entender a ideia cultural e entenda também a ideia religiosa como sendo algo extremamente sensível, a, às vezes, limitar a intervenção do Estado. Porque, veja, nós não podemos, voltando agora à ideia do debate envolvendo a transfusão sanguínea, nós não podemos, por exemplo, obrigar uma pessoa a se submeter a determinado tratamento médico. Não estou falando aqui da transfusão sanguínea. Esqueça a transfusão sanguínea por um momento. Vamos imaginar que um determinado sujeito tenha sido diagnosticado com uma doença, um câncer, por exemplo. Ele foi diagnosticado com esse câncer e ele tem que ser submetido ao tratamento de quimioterapia, digamos. E, ao ser submetido ao tratamento de quimioterapia, esse indivíduo vai ficar ali internado 4, 5, 10 dias, imaginemos. Nós, Estado, ou nós, Departamento Médico, caso esse sujeito entenda que ele não quer realizar esse tratamento médico, ele não pode, quer dizer, nós não podemos obrigá-lo a realizar esse tratamento médico, ainda que nós entendamos que esse tratamento médico é necessário ao resguardo da saúde desse indivíduo. Essa escolha é dele. Essa escolha é dele, então o Estado não pode obrigá-lo. Nesse aspecto, entramos novamente na ideia que nós não teríamos problema envolvendo aí o testemunho de Jeová ou outra religião que não admita a transfusão sanguínea, quando o sujeito seja maior de idade. Quando o sujeito é maior de idade, nós temos aqui a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, bem como o livre-arbítrio do indivíduo de escolher ser submetido a determinado tratamento médico ou não. Veja que esse indivíduo ele pode negar se submeter a determinado tratamento médico, inclusive aí a transfusão sanguínea, ainda que não seja por questão de cunho religioso. Ele pode se negar a submeter a tratamento indicado, incluído aí a transfusão sanguínea, seja por questão religiosa ou não, se ele é maior de idade. Tá? Então, quando nós entendemos
a ideia da liberdade de consciência e de crença e da sua inviolabilidade, nós temos sim que respeitar o livre-arbítrio desse sujeito. Mas aí nós entramos em um paralelo, em um conflito. Qual é o determinado conflito? Esse sujeito, ele é maior de idade e nós não temos lá, como eu disse aos doutores e doutoras no nosso primeiro comentário, perdão, eu não tenho a ideia de que eu disponho de tratamento alternativo. Então, esse sujeito chega em certa unidade médica e diz ao médico, ou ainda, o médico encontra nos seus documentos pessoais uma declaração expressa, eles costumam mandar com essa declaração expressa, aqueles que não admitem a transfusão sanguínea, né? Em razão da questão religiosa. Nos documentos de identificação, a gente tem essa declaração expressa. Então, ali consta uma declaração expressa proibindo o médico de realizar a transfusão sanguínea nesse sujeito. E aí o médico ele precisa decidir, ora, ele realiza esse tratamento ou ele não realiza esse tratamento indicado. Veja que, nesse caso, nós temos aí um grande problema. Qual é o grande problema? Nós não dispomos de tratamento alternativo. Nesse caso, o único tratamento cabível é a transfusão sanguínea, ou o único tratamento disponível, né? Não sejamos aqui ignorantes, que medicina não é a nossa praia, pelo menos não é a minha, mas existem, sim, tratamentos alternativos que guardam muita eficiência, ou quase a mesma eficiência, né, que a transfusão sanguínea, mas, porventura, esse tratamento alternativo pode não estar disponível na unidade médica. Então, o médico precisa decidir, num conflito interno, se ele realiza essa transfusão sanguínea ou não. Bem, nesse caso, né, nós entendemos que o papel, a declaração expressa de vontade, quando válida e vigente, ela deve ser necessariamente entendida como eficaz. Então, se o sujeito chega na unidade médica com um documento, ainda que esse sujeito esteja desacordado, e esse documento está válido, está dentro das normas do ordenamento jurídico, esse documento é reconhecido em cartório, por exemplo, esse documento está dentro da validade dele, quer dizer, não se estipulou ali um prazo de validade, ou se estipulou, esse documento está dentro do prazo de validade dele, esse documento ele vai ter a mesma natureza, ou ele vai ter o mesmo valor da negativa verbal do sujeito. Então, esse documento ele vai servir de amparo ao médico que, por exemplo, não realize essa transfusão sanguínea. Esse documento vai servir de amparo ao médico que não realize essa transfusão sanguínea e tenha que, porventura, prestar esclarecimento junto ao seu conselho de classe, ou ainda que seja acionado judicialmente por parte da família que não era vinculada àquela determinada religião, que não seguia aquela determinada religião. Esse documento ele vai servir, então, de amparo para a autoridade médica. Então, primeira pergunta, ora, chegou um sujeito maior de idade, ele tem consciência, nós temos a indicação, nós médicos, por exemplo, temos a indicação de que o tratamento indicado é o da transfusão sanguínea. Tem como obrigar, ou nós devemos obrigar a sedar esse indivíduo e realizar a transfusão sanguínea? Não, nós não podemos. Por quê? O tratamento médico, a invasão ao físico do indivíduo, a integridade física do indivíduo, ela deve ser consentida. Então, ainda que seja uma agulha, para salvar a vida do sujeito, ele tem que consentir a esse determinado tratamento médico. Se, porventura, esse sujeito nos traz uma declaração e ele está desacordado, essa declaração é válida? O que é válida? Ela está de acordo com as normas do direito brasileiro? Perfeito, sim. Ela é vigente? Quer dizer, ela está dentro do seu âmbito de validade? Sim. Então, ela tem que ser eficaz. Ela vai, de sobremaneira, substituir com a mesma incidência, com a mesma consequência, com a mesma reverberação jurídica, a negativa verbal e assinada de determinado documento médico, proibindo ou abrindo mão de determinado tratamento médico, exemplo aí, a transfusão
sanguínea. Agora, a situação muda um pouco de figura, quer ver? Vamos imaginar que quem chega desacordado no hospital é uma criança. E essa criança, a família dessa criança, professa uma determinada fé que não admite a transfusão sanguínea. A pergunta é, e para essa criança? E em relação a essa criança, a família entrar no ambiente médico e vedar ou não autorizar a realização de transfusão sanguínea, ou ainda proibir o médico de realizar a transfusão sanguínea, nesse caso, envolvendo um menor de idade, qual é a atitude do médico conforme a lei? Qual é a atitude que se espera do médico conforme o ordenamento jurídico? É algo que a gente vê daqui a pouquinho no nosso próximo bloco.